passamos aí para o Dr. Mardoni falar 3 minutos. Uma carreata da boiada, né? A manada. É rápido, era só, na verdade, um pequeno à parte na fala do Valton sobre distinguir ou separar o perverso do delinquente. Não, de fato não dá para separar, assim como não dá para separar o perverso do neurótico, e o neurótico do psicótico, e o psicótico do perverso, e assim por diante, borromeanamente, como nós dizemos. De fato, a ideia não é separar, mas pensar alguma particularidade, alguma questão. E, por fim, você falava da questão da moral, Valton, de que, de fato, esse vai ser um ponto do debate. Eu queria dizer, na minha ideia, esse é o ponto, talvez, dos mais interessantes nesse debate, mas, ao mesmo tempo, para mim, eu coloco aí o limite da psicanálise na sua interface com a política e as ciências sociais, de um modo geral. A gente não tem que recuar, mas nós temos um limite que é justamente esse. A psicanálise não tem uma prescrição moral para fazer. Nós não temos uma moral para oferecer no lugar de outra, seja sexual, seja em que aspecto moral for. A psicanálise não tem uma moral para oferecer, né? Pela sua especificidade, pela sua natureza clínica. Muito obrigado, então. Eu vou fazer essa observação, porque que a Leônia não falou, mas colocou uma coisa assim que nos defronta com a insensatez, né, da destrutividade, né? Ou seja, a destrutividade, não sei quem foi que falou em pulsão de morte, mas eu acho que ela se manifesta não só na agressividade, aquele que o Freud já fala no mal-estar, né? Quer dizer, essa manifestação destrutiva tem um elemento inconsciente, né? Tem um elemento... Tinha uma personalidade da psicanálise dos anos 30, um italiano chamado Eduardo Weiss, né? Que dizia que era preciso criar um termo para a destrutividade do ser humano. Um termo equivalente no plano da pulsão de morte para a libido na pulsão sexual. E ele criou o termo destrudo. O destrudo e essa insanidade que esse bando de gente está fazendo agora. Quer dizer, eles estão, em grande parte, inconscientes da maluquice que praticam. Agora, vejam, como há uma questão, como o indivíduo se resguarda debaixo do guarda-chuva do tirano. Porque o tirano pode não ser um tirano em termos absolutos na democracia representativa, mas ele já exerce a tirania. Uma tirania que manda que os seus seguidores sigam para a morte. Determina já isso aí como algo resguardado, como se, olha, vocês vão para a morte, mas vocês vão ser os heróis dessa causa. E, de certo modo, vocês estão moralmente autorizados a matar, a torturar e a afrontar, inclusive, as leis. Quer dizer, essa é a questão dessa moralidade ambígua. Agora, quanto à questão do que o Martônio retomou, quer dizer, da moral, eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que a psicanálise não dispõe, a psicanálise não é uma questão de moral, no sentido estrito, né? Quer dizer, nós
não temos nenhuma afinidade, por exemplo, com julgar o nosso paciente, com julgar as pessoas. Por isso é que eu acho que discutir política é fundamental, porque na política nós podemos fazer uma avaliação, na política nós podemos fazer uma compreensão, e essa compreensão tem a ver com uma articulação de uma moral que se constitui, que se estrutura numa ética, né? Porque é preciso que a gente distinga, né, o que é moralismo e ética, né? Ética é algo que tem a ver com uma visão da justiça, da verdadeira justiça e de sua aplicação, que é a lei. Quer dizer, então acho que é nesse ponto aí que nós podemos colocar essa questão. Eu acho que essa discussão está muito boa e vamos para frente, vamos pedir a todos que participem, porque é importante essa participação. Dr. Valton, o João colocou o seguinte: a construção de uma nova moral se insere nas lutas da classe trabalhadora versus os rentistas, esses que controlam os poderes da República, que não é. Assim, que não é. Na política, a construção de uma nova moral, não moralista, há uma disputa ideológica. Eu gostaria de que a gente não ficasse numa circularidade, que a gente pedisse para outras pessoas também fazerem intervenções. Mas eu acho que naturalmente o que o João, o César está colocando é importantíssimo. E eu vou falar daqui a pouco. Mas gostaria de ouvir outros. Isso, Sabrina escreveu: querido Dr. Valton, é possível vislumbrarmos saída diante de uma democracia degradada, obscena, com um tirano assumindo a posição do todo-poderoso, narcísico, onde o real não mais incomoda? E quem é a pergunta? Sabrina. A da Sabrina. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a disposição do Helder, a disposição da Auricélia para nos ajudar a fazer este encontro. Eu acho que isso é importante, porque eles têm feito um trabalho muito bom para a gente poder se encontrar aqui. E também a Marúcia, que fez uma ponte aí o tempo todo para a gente poder levar adiante essa nossa reunião. Sabrina, querida, é o seguinte, eu creio que nós estamos, no Brasil, especialmente, vivendo um momento trágico, né? Porque, principalmente, nós que conseguimos traduzir, compreender mais essa situação. Essa situação que parece ter a complacência de uma grande parte das instituições, inclusive das instituições militares, do próprio Congresso, do Poder Judiciário, né? Quer dizer, tem uma certa complacência, né, com essa situação, como se essa situação fosse sendo banalizada e naturalizada. Quer dizer, então, eu creio que é uma coisa realmente muito difícil esse momento, principalmente para as pessoas que desenvolvem um pensamento, que desenvolvem uma compreensão civilizada, humanística, né, da sociedade, da cultura, etc., né? Então, a tua fala, Sabrina, me parece que coloca isso, a visão que você tem, inclusive pela responsabilidade que tem como professora, como uma pessoa que trabalha seriamente na sua função. Aliás, né, o que é importante a gente ter em mente é essa questão da moral, novamente, né, a questão da moral, que o João César coloca, né, uma nova moralidade, né? Eu sei que a proposta
marxiana é que nós pudéssemos, a partir de uma nova visão, de uma nova ordem mundial, construir uma moral que fosse diferente da moral convencional, da moral burguesa, da moral que vigiu até aqui. Eu penso que, João César, que na atualidade se coloca para todos os democratas e pessoas que pensam essa realidade a necessidade de combater o retorno do sistema que estava posto até agora. Porque, de qualquer forma, nós temos uma coisa positiva. O sistema, como um todo, o sistema tanto da democracia representativa, ele já não atende às solicitações da grande maioria, como também essa situação que, de certo modo, intensifica a questão do Estado. O Estado se engrandece nesse momento, os Estados nacionais, porque quem está dando conta da pandemia são os setores da saúde pública, e não da saúde privada. Quer dizer, não da saúde privada. Agora, isso vai ser um longo combate. Um longo combate que é o combate para que essas forças que estão debilitadas, ou seja, elas estão atingidas, elas estão feridas, porque os sistemas de mercado estão feridos, mas eles estão apenas feridos. Eu não sei como será no futuro. Se quando voltarmos, sairmos dessa pandemia, eles não se porão de pé de novo para cometer todas as atrocidades que têm cometido, como essa, né, de acabar com a aposentadoria, de precarização do trabalho, em nome de uma suposta economia, né, economia saudável. Eu creio que isso aí é um ponto que nós certamente retomaremos numa discussão posterior. Pois bem, Carla Martins se inscreveu para falar. Pois não, Carla. Seu microfone está desligado. Só ligar, por favor. Carla, seu microfone está desligado. É só você clicar na tela onde tem o microfonezinho. Passe o seu mouse na tela que ele vai aparecer na parte inferior. Pronto? Tá me ouvindo agora? Ok. Sim, agora está ouvindo. Bom, bom dia a todos, bom dia, doutor Valton e todos os demais colegas que aqui estão. Gostaria muito de agradecer o convite e a possibilidade de conversar um pouco com vocês hoje. E queria retomar uma questão colocada pelo Mardônio, porque eu acho que também nos interessa muito pensar o que faz limite também a uma compreensão psicanalítica do que está acontecendo hoje, né? Enfim, precisa ir num diálogo com a filosofia, com as ciências políticas, construir possibilidades de interpretação do que está acontecendo na cultura, mas eu penso também que tem um conceito, o Mardônio falou, né, acerca de um certo recalque do conceito de moralidade, mas eu acho que tem um outro conceito extremamente importante que talvez também tenha sofrido a ação do recalque, que é o conceito de caráter na psicanálise, né? Eu acho que esse é um conceito extremamente importante, né, para pensarmos essas figuras do poder e da tirania, né, e daquilo que faz limite, de algum modo, né, ao alcance da palavra. Então, enfim, queria deixar essa provocação aqui para que a gente pensasse por que recalcamos também, de algum modo, esse conceito de caráter dentro da psicanálise.